Olá, vamos direto ao ponto. A inteligência artificial está gerando um volume de dados, assim ó, sem precedentes. E com isso, claro, vem um desafio enorme, né? Como é que se encontra a informação que realmente importa no meio de todo esse volume? Pois bem, hoje a gente vai explorar a resposta da Amazon para esse problema, o S3 Vectors, uma ferramenta que, olha, promete mudar completamente as regras do jogo de pesquisa na era da IA. Então, o nosso roteiro hoje é o seguinte. A gente começa entendendo qual é o problema com esses vetores de IA. Depois apresentamos a solução da Amazon, vemos como ela funciona por baixo dos panos, exploramos umas aplicações bem práticas, mostramos como é fácil começar e, por fim, a gente amarra tudo para entender por que essa tecnologia é tão importante. Beleza, vamos começar a mergulhar nisso. O que está acontecendo é uma mudança fundamental na forma como a gente busca as coisas. Não é mais só sobre achar palavras-chave, é sobre entender o significado, a intenção por trás da busca. E aí? Chegamos na pergunta de $1 milhão que desenvolvedores e cientistas de dados estão se fazendo. Os modelos de IA pegam dados complexos, tipo textos, imagens, áudios, e transformam em números, que são os tais embeddings de vetores. O problema? Eles criam bilhões disso. E o desafio é como gerenciar essa montanha de dados de um jeito que seja rápido e que não custe uma fortuna. Para a gente entender o poder disso, vamos fazer uma comparação bem simples. A pesquisa tradicional por palavra-chave é tipo um catálogo de fichas de biblioteca, bem antigo. Ela encontra correspondências exatas, e só. Agora, a pesquisa semântica, que é onde os vetores brilham, essa é outra história. É como conversar com um bibliotecário experiente, que entende o conceito que se está buscando. Ele vai encontrar resultados que têm a ver com a ideia, mesmo que as palavras usadas sejam outras. A diferença é brutal, né? É exatamente aqui que entra o Amazon S3 Vectors. Ele foi pensado e construído do zero para resolver esse desafio de armazenar e pesquisar de forma semântica em uma escala gigantesca. E o que ele tem de tão especial? Bom, ele é o primeiro serviço de armazenamento de objetos na nuvem feito sob medida para vetores. Pensa só, ele juntou custo-benefício e a segurança do S3, que todo mundo já conhece e confia, com a velocidade que as aplicações de IA precisam. E o melhor de tudo, sem precisar gerenciar um parafuso de infraestrutura. E essa citação resume perfeitamente um dos maiores atrativos, a natureza serverless da coisa. O que isso significa na prática? Significa que as equipes de desenvolvimento podem focar no que realmente importa, inovar, criar aplicações de IA incríveis, em vez de perder tempo e energia gerenciando os servidores. É uma mudança de foco total, da infraestrutura para a criatividade. Certo, agora vamos abrir o capô e ver como esse serviço funciona. Como é que ele consegue organizar e pesquisar tantos vetores de um jeito tão eficiente? Bom, o ponto de partida é o Vector Bucket. É bom pensar nele como um container especializado. Ele herda toda aquela durabilidade e escalabilidade absurda do S3 patrão, mas ele foi, digamos, tunado para a tarefa específica de guardar dados vetoriais. Dentro desse bucket, a gente tem o Vector Index. Se o bucket é o container, o índice é o cérebro da organização. É ele que estrutura os dados de um jeito inteligente para permitir que as buscas por similaridade, ou seja, por significado, aconteçam de forma extremamente rápida. E claro, temos o conteúdo em si, os vetores, que são tipo a impressão digital numérica de um texto ou de uma imagem, e os metadados. Metadados são como etiquetas. Imagina a foto de um cachorro. Os metadados poderiam ser raça, Golden Retriever, data, 2024, local, praia. Isso permite filtrar as buscas com uma precisão cirúrgica. Então, a hierarquia fica bem clara, né? Primeiro, o bucket, que guarda tudo, dentro dele o index, que organiza de forma inteligente, e por fim, os vetores e seus metadados, que são o conteúdo que a gente quer encontrar. Agora, um detalhe técnico bem interessante é a distinção entre metadados. Pensa assim, a gente está buscando em uma base de documentos, certo? Dá para usar os metadados que são filtráveis para dizer eu só quero documentos publicados depois de 2020 e que sejam do autor X. Beleza. Depois que o sistema acha os documentos certos, os metadados não filtráveis entram em cena para entregar o texto completo daquele documento. Entende a lógica? Um tipo serve para achar, para filtrar, e o outro para entregar o conteúdo bruto. Essa separação é o que deixa a busca super rápida. Ok, já vimos como funciona, mas e na prática? Onde essa tecnologia toda se aplica no mundo real? E aqui as possibilidades são enormes. Imagina um sistema analisando milhões de exames de imagem para encontrar padrões de doenças, ou detectando plágio em segundos. Ou uma busca interna na empresa que finalmente entende o que os funcionários estão perguntando.
Até mesmo um sistema de recomendação que sugere exatamente o filme que a pessoa estava com vontade de ver. E o que viabiliza tudo isso? Performance. A capacidade de ter respostas em menos de um segundo, mesmo pesquisando em milhões ou até bilhões de vetores, é o que realmente vira o jogo. E o mais legal é que começar a usar não é nenhum bicho de 7 cabeças. Vamos dar uma olhada em um roteiro bem simples de como isso funciona. O processo é bem direto. Primeiro, cria-se o container, o Vector Bucket. Depois, o organizador, o Vector Index. Aí, usando um SDK, que é um kit de desenvolvimento, a gente insere os vetores e seus metadados. E por último, com o mesmo SDK, é só fazer as consultas. Simples assim. E para a gente fechar, vamos consolidar as principais vantagens e entender por que essa abordagem é tão impactante para o futuro da inteligência artificial. Resumindo os pontos-chave. Primeiro, o custo é otimizado, só se paga pelo que se usa. Segundo, a durabilidade e a escala são as mesmas do S3, ou seja, algo de nível mundial. E terceiro, e talvez o mais importante, ele se integra nativamente com outros serviços da AWS, como o Amazon Bedrock. Isso permite criar aplicações de geração aumentada por recuperação, o famoso RAG. Ou seja, é possível usar os próprios dados para dar mais contexto e precisão para os modelos de IA generativo. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. Com essa capacidade de pesquisar dados não só por palavras, mas por significado, o Amazon S3 Vectors está abrindo uma nova fronteira. A grande pergunta que fica é: que tipo de inovação, que tipo de insight incrível está hoje escondido, esperando para ser descoberto, dentro desses enormes volumes de dados que as empresas já têm? A resposta pode estar a uma busca semântica de distância.